Telespectador amigo da sua TV Câmara, canal 99. Que bom estarmos juntos mais uma vez com o nosso programa Espaço Político, onde recebemos, claro, o seu representante. E o seu representante hoje aqui é o vereador que está aí no seu vídeo, vereador Issa Abraão. Ele que tem 29 anos, nasceu no dia 30 de 8 de 1980. Verdade, vereador? 2 de agosto. 2 de agosto, né? Ah, tá certo. Aqui colocaram 30 de agosto. Ah, a produção querendo me derrubar. A sua própria produção. Já pensou? Ah, imaginou? Você, vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Que bom tê-lo conosco. Eudes, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer muito grande estar aqui na TV Câmara, no Espaço Político, levando uma informação para o nosso público, para o nosso leitor, para o cidadão de Manaus. Então, é uma prestação de conta, né, ao longo de tudo aquilo que fizemos em 2009, para que você fique bem atualizado do que nós, vereadores, estamos fazendo aqui pela cidade de Manaus. Vereador, o senhor é do partido do PPS, né? E eu gostaria que, já que o senhor tocou no assunto de uma mini retrospectiva, o que chamou mais a sua atenção? Aliás, o que chamou mais a atenção do seu eleitor, que na realidade é o público manauara, que você agora não é vereador apenas daqueles que votaram no senhor, o senhor é vereador de todos nós. Isso. O que é que o senhor fez aqui na Câmara que chamou mais a atenção de quem está lá fora, do eleitorado? Bom, primeiro, aqui na Câmara eu pude aprender muito, né? Claro. Imagine que eu sou primeiro ano do primeiro mandato. Então, para quem está começando, foi uma experiência nova, foi uma experiência em alguns momentos muito difícil, mas eu consegui propor muito, sou um vereador propositivo, faço aqui um mandato propositivo. E o que mais me chamou a atenção ao longo desse ano foi a falta d'água. Está faltando muita água ainda nos bairros da cidade de Manaus. E eu já propus CPI no início do ano, não tive sucesso. Depois propus uma comissão especial para diagnosticar todo o problema da água. E aí foi quando os vereadores entenderam que era necessário e eu acabei assumindo a presidência da comissão especial para o desabastecimento de água. Então, quer dizer, o problema da falta d'água é constante. E a empresa Águas do Amazonas continua brincando com a cara do povo de Manaus, continua desrespeitando a todos nós cidadãos. E essa empresa tem uma concessão de 30 anos. E quando eu visito alguma área, muitas casas estão sem água, Eudes. E aí não dá mais para a gente aceitar como essa situação. Passa a eleição, entra a eleição, vem campanha, passa a campanha e a novela da falta d'água continua. Por exemplo, vereador, me permita cortar o seu raciocínio. Vamos entrar aí. Aliás, vamos entrar não, já entramos em um ano político. Isso. Vamos ter eleições aí para deputado estadual, federal, senador e também presidente da República. Vai continuar a mesma história do candidato ir para a TV e falar novamente que vai resolver o problema da água? A população já não acredita mais, né? Eu vou resolver, eu sou o salvador da pátria, eu estou buscando resolver. Então, o que que eu fiz? Eu, de uma maneira mais consciente, mais tranquila, mais equilibrada, estou trabalhando de forma tripartite. Câmara Municipal, Poder Judiciário e a Prefeitura com os amigos nossos que são da base aliada do prefeito. De que maneira a gente vai trabalhar? Por exemplo, eu impetrei uma representação no Ministério Público semana retrasada, pedindo que imediatamente o Ministério Público concedesse uma liminar para acabar a cobrança de 80% de taxa de esgoto. Imagine que você de casa, que paga R$100... Até porque não existe, né? Não existe. Não existe esgoto em Manaus. Não existe. Eles cobram 80% e está escrito na sua conta de água. Em toda a área de Manaus, alegando que em toda a área de Manaus tem rede de esgotamento sanitário. Quando e não na existe. realidade é mentira, né? A palavra é mentira. Não chega a 7%. Poucas áreas do centro, poucas áreas ali do Nossa Senhora das Graças, pouquíssimas áreas. As áreas que tem que se cobre. Mas 90 e poucos % de toda a área geográfica de Manaus cobrar uma taxa de 80% de forma indevida, aí não dá. Verdade. Então, se o Ministério Público conceder, no mês que vem, nós vamos ter 80% na maioria das contas. Conceder essa liminar que o senhor Conceder essa liminar, nós vamos ter 80% a menos do valor total das contas de água do consumidor de Manaus. Essa é a nossa iniciativa. Isso é uma proposta. Eu sozinho não consigo. O prefeito sozinho talvez não consiga. Claro então, nós tivemos que acionar a justiça e a justiça também pode pedir que o prefeito puna a empresa, multe a empresa e até rompa o contrato com essa empresa, me desculpe o termo, desgraçada, que vem tratando o povo de Manaus como se nós fôssemos brincantes. E aí não dá. Você imagine, aí as pessoas têm que entender, porque eu sei que muita gente que nos assiste tem água na sua casa. Mas você imagina o que é acordar cedo no outro dia e não ter água para escovar o dente.
Você ter um filho de 2, 3 anos de idade e não ter água no chuveiro. Você querer levar Fazer um o currículo, café da manhã e não tem. querer levar um currículo para conseguir um emprego e não poder lavar a boca. Então isso é muito sério, é covardia o que fazem com o nosso povo. Então a minha forma de tentar fazer alguma coisa é acionando a justiça, é visitando os bairros, é estando direto trabalhando. É isso que eu estou fazendo. Vereador, o senhor é ouvidor geral aqui da casa, né? E eu pergunto, essa função de ouvidor geral da casa, como é que a população pode chegar até o senhor? Ou seja, porque no papel, às vezes as pessoas não entendem, não conhecem, não sabem de que maneira, digamos assim, acioná-lo, né? E eu lhe pergunto, eu gostaria que o senhor falasse para o telespectador que está em casa, principalmente você que está em casa, que é prejudicado, que não tem água na torneira da sua casa, no seu bairro, como é que você pode entrar em contato? Como é que o telespectador, meu querido Issa, pode entrar em contato com o senhor, para o senhor, através dessa comissão, da comissão não, do seu ouvidor geral, o senhor agir em nome da população? Você pode vir aqui no meu gabinete, gabinete 17, tem os telefones, o 3303-2862 e 3303-2863. Também pode enviar perguntas e me solicitar na sua área, no seu bairro, pelo nosso site www.vereadorissa.com.br e pelo nosso Twitter, twitter.com/vereadorissa. Então quer dizer, e o meu celular, 9152-7939. Então você que me assiste, você que precisa do poder público presente no seu bairro, ou no mau atendimento de algum servidor público, num posto de saúde, numa escola da cidade de Manaus, você pode me acionar que eu terei o prazer imenso de atendê-lo. Qualquer assunto de interesse público, eu estou na área, estou aí para trabalhar. Se derrubarem, ainda é pênalti. Né? Ainda é pênalti, com gol. Vereador, no momento que vivemos aí, queira ou não, nós temos que tocar nesse assunto que é Copa do Mundo. Certo. Nós estamos em 2010, a Copa é em 2014, mas as melhorias que estão sendo colocadas e apresentadas para o público, para o eleitor, e para a comunidade em geral da nossa cidade, o que é que vai mudar na realidade? Porque o nosso transporte coletivo continua de maneira terrível, eu diria, estamos usando, a população hoje usa verdadeiros cacarecos na cidade de Manaus. E aí, vereador? Eu quero até aproveitar para dizer que é complicado às vezes, nós da condição de representante do povo, de vereador, chega alguém, resolva o problema do transporte, resolva o problema da água. E às vezes, eu dizer, o máximo que eu posso fazer é ser solidário. É dizer assim, olha, eu tô contigo, vamos lutar junto, vamos ver se a gente consegue resolver, porque não depende de mim. É o seu raio de ação naquele momento. Não dá. Quem resolve isso é o prefeito, é o poder público executivo, executor. Então essa questão do transporte coletivo, como a questão da água, e aí eu tô lá colocando o dedo na ferida, gritando, lutando, mas quem resolve mesmo é o prefeito de Manaus. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Que você que nos assiste, nós temos a Copa do Mundo de 2014 e todos nós vereadores somos entusiastas disso, né? Todos nós, não há ninguém que seja contra a Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo vai durar efetivamente em Manaus uma semana. Exato. Nós vamos ter uma rodada, uma semana só de duração. Então nós temos que aproveitar a Copa do Mundo como pano de fundo para nós resolvermos todos os problemas, principalmente transporte coletivo e água. Principalmente, se nós vamos ter a partir de agora recurso internacional, recurso nacional, maior recurso do governo do estado em Manaus, recursos maiores da prefeitura na cidade de Manaus, aqui em Manaus, visando a Copa do Mundo. Se nós não resolvermos esse problema da água e do transporte com a Copa que será em 2014, é incompetência ou desvio de foco da gestão pública. Tá aí. Estou recebendo hoje o programa Espaço Político, vereador Issa Abraão, que está respondendo as minhas perguntas e, claro, a dos nossos telespectadores, que eu tenho alguns 2 e-mails aqui que eu tenho para fazer perguntas para